Boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você e sua família para estarem participando juntamente conosco desse momento de louvor, de culto ao único que é digno de toda honra, glória e louvor, que é o nosso Senhor. Convido você que abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, traga os seus familiares, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4 da palavra de Deus e nós vamos estar orando antes também nesse momento de culto. Vamos falar com o nosso Deus? Querido Deus eterno Pai, nós bendizemos, adoramos, exaltamos ao Teu santo nome, Pai. Tu és um Deus santo, poderoso, um Deus eterno, um Deus justo, um Deus que nos ama, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, para prestar um culto verdadeiro de louvor e adoração ao Teu santo nome. Nós só podemos fazer isso não por méritos nossos, ó Pai, mas nós só podemos cultuar a Ti, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós. Um dia o Senhor veio ao nosso encontro. Um dia o Senhor tocou a nossa vida e mudou a nossa história. É por isso que nós estamos aqui, para bendizer, para exaltar, para cultuar o Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Carta aos Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Vamos fazer essa leitura juntos. Os irmãos vão estar lendo em casa também a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Aqui o escritor aos Hebreus diz sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um Deus santo, que herdou a majestade à direita de Deus Pai, nas alturas, como está aqui descrito o texto, e se tornou tão superior aos anjos e a tudo, que herdou o mais excelente nome, que é o nome de Deus. Então Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus e 100% homem, é o Senhor que está sendo adorado. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos aqui para louvar ao nosso Deus. Por isso nós vamos cantar louvores àquele que nos fez, àquele que nos criou. Esteja em louvor e adoração ao nosso Deus nessa hora, com esses cânticos de louvor e de adoração. Vamos adorar o nosso Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu
Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Queridos, é importante nós pensarmos nessa relação nossa com Deus. Pensarmos de fato quem nós somos, da onde viemos e quem Deus é. Deus é um ser eterno, todo-poderoso, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que existe, Ele é. Moisés, quando viu a sarça, ficou espantado e quando ele falou, mas quem que vai me enviar? O que eu falo para eles? Deus falou assim, diz, eu sou lhe enviou. Isso quer dizer que Deus, Ele simplesmente é. Ele é um Deus santo, é um Deus eterno, um Deus poderoso, é um Deus imutável, um Deus tremendo. E quando nós olhamos isso tudo, nós vemos de fato quem nós somos. De fato, nós somos pecadores. De fato, nós, ao olharmos para Deus, devemos ver o nosso pecado, devemos ver o quão pequenino nós somos diante desse Deus Todo-Poderoso.
e ver também a maravilhosa graça que nos constrange a pedir perdão dos nossos pecados, que nos constrange a viver uma vida plena diante de Deus, nos constrange a estar na presença do Pai. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Esse texto nos prepara para o momento onde nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Senhor Todo-Poderoso, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse texto nos convida para transformar a nossa vida, para viver nesse processo de transformação. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos, então, não nos conformar com esse século, nós precisamos, então, renovar a nossa mente e, principalmente, adorar a Deus de forma plena, de forma, quando eu digo plena, é de forma com a nossa vida por inteiro. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, na carta de Paulo aos Romanos, verso 12, verso 1 e 2. Nós devemos também nos transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não tem como a gente entender e saber o que é bom, o que é agradável e muito menos a perfeita vontade de Deus, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. E esse é o convite que nós fazemos. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos estar pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Antes nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos estar cantando esse cântico. E logo após o cântico eu vou estar orando, agradecendo pelo perdão dos nossos pecados. Esteja em oração nessa hora. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que restaura meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara
Deus Santo, Deus querido, nós somos gratos, Senhor, porque um dia o Senhor veio ao nosso encontro, um dia o Senhor nos apresentou um caminho verdadeiro, um dia o Senhor teve misericórdia de nós. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue trilhando o caminho conosco. Te pedimos, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovem a cada manhã pela nossa vida, Pai, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos muitas vezes contra o nosso próximo, contra a natureza que o Senhor criou para que nós cuidássemos. Pai eterno, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a andar em retidão de vida, para o louvor da Tua glória. É o nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Louvado seja Deus, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias ainda, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do verso 6 ao verso 9 da Palavra de Deus. Esse texto nos prepara para um momento onde nós vamos falar um pouco mais sobre os nossos dízimos, sobre as nossas ofertas. Esse texto aqui fala sobre que aquela pessoa que devolve o seu dízimo, a sua oferta, deve devolver com alegria no coração. E é exatamente isso que nós vamos fazer, que nós vamos orar alegres, porque Deus tem sustentado a nossa vida. Como a gente já vem falando, os dízimos e as ofertas, muitas vezes, ou sempre, melhor dizendo, elas são para o sustento de missionários, sustento de funcionários, sustento da vida cotidiana, de modo geral, da igreja. A igreja paga impostos, luz, água, telefone, mas também é um momento de nós nos sensibilizarmos com aqueles que sentem dor. Por isso, é um momento também de o dízimo e a oferta servem também para o sustento das pessoas que estão carentes, necessitadas. E esse texto fala um pouquinho sobre essa realidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Louvado seja Deus por isso, pela sua palavra lida. Nós vamos orar, vamos consagrar esses elementos, o dízimo e a oferta, ao Senhor, para que ele seja bem administrado na casa do Senhor nessa hora. Vamos orar mais uma vez. Coloca a sua vida, e mais do que o dinheiro ou algo financeiro, coloque o seu coração no altar do nosso Deus. Vamos estar orando nessa hora. Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar, ó Pai, depositar não quantias financeiras no Teu altar, mas nós queremos depositar o nosso coração gratos, porque o Senhor tem sustentado e dirigido a nossa vida. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos colocar a nossa vida, Pai, em serviço na Tua obra, para que, em nome de Jesus, nós possamos desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe esses elementos, o dízimo e a oferta. Pai eterno, em nome de Jesus, que eles façam bom uso desse dízimo e ofertas, que todos os administradores possam administrar com justiça para a honra e glória do Teu santo nome.
Pai eterno, em nome de Jesus também, nós colocamos as pessoas carentes diante da Tua presença. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa sustentá-las. E se necessário for, ó Pai, que a Tua igreja intervenha, que em nome de Jesus nós tenhamos condições para executar e fazer isso. Pai eterno, fica conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 13 da palavra do nosso Deus. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse verso com os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Antes da leitura, vou estar orando mais uma vez, para que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração. Mas vá abrindo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Pai eterno, Deus querido, ao abrir a Tua palavra, que em nome de Jesus o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra encontre terreno fértil em nossas vidas. Pai eterno, em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, venha falar conosco nessa noite, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus Cristo está iniciando aqui o Sermão do Monte. Ele já falou sobre as bem-aventuranças, e aí ele fala aos seus discípulos e às multidões que estavam lá. Esse verso, o verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos outros. Vamos ler todos juntos, mais uma vez? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando a gente vê a história da humanidade, o sal, ele é muito importante para tudo isso. Não é verdade? É lógico que essa ilustração, essa introdução que eu estou fazendo aqui, de repente você já viu em algum lugar ou já viu algo parecido. Porque o falar do sal, essas propriedades do que, para que serve o sal na vida da humanidade, é algo muito difundido. Então, o sal serve para quê? Para dar sabor aos alimentos. É uma realidade. Mas também o sal, ele serve para quê? Para preservar alguns alimentos, principalmente nesse período aqui da história. O sal ele era usado justamente para a preservação dos alimentos. Depois foi inventada a geladeira e outras coisas também para que seja conservado tudo isso. Mas o fato é que o sal também, ele tem esse lado benéfico e tem um lado que não é muito bom. Tanto é que as pesquisas vão dizendo que durante o mundo todo, e órgãos de pesquisa estão falando que o sal ele não pode ser muito consumido também, porque podem dar várias enfermidades, pressão alta e etc. O fato é que o sol também, por exemplo, para a agricultura é algo terrível. Agricultores vão dizer que o sal é algo que estraga e mata as plantas, mata o solo como um todo e devasta e transforma um solo fértil em uma terra árida. O sal pode fazer isso. É interessante que quando a gente olha
a história do povo de Israel, quando a gente olha toda a situação e tudo que eles passavam, o Mar Morto é um exemplo dessa realidade, da devastação que o sal pode fazer. Em torno do Mar Morto, o Mar Morto, esse nome é justamente porque ele é extremamente salgado. Para vocês terem a noção, você consegue se sentar no Mar Morto, dentro da água, de tanto sal que tem. A flutuação é muito mais rápida por causa disso. Então, como é que eles faziam para tirar o sal do Mar Morto? Eles colocavam uma espécie de algo que poderia evaporar e grudava no teto, deve ser uma tela, algo do tipo, e esse sal iria criando cristais de sal da água do Mar Morto, e eles tiravam e colhiam esse sal. Só que existe uma questão. Esses cristais por isso que Jesus está fazendo isso, só para contextualizar o que Jesus está dizendo aqui. Esses cristais, quando saíam do Mar Morto, naquele período de Israel, ele não poderia ficar úmido, ele não poderia ficar molhado, ele não poderia, de forma alguma, ter umidade envolvida juntamente com ele, porque ele perderia o seu sabor. Ele perderia as suas propriedades que salvam. E esse sal, então, não serviria absolutamente de mais nada. Ele não poderia ser lançado no feno para dar alimento aos animais, porque ele estragaria tudo. Ele não poderia salgar mais absolutamente nada. Ele não poderia mais conservar nada, porque o sal se tornara insípido. Sal insípido é exatamente isso. Um sal que perde as suas propriedades. Ele não protege mais a comida. Ele já não salga mais a comida. Ele não pode ser lançado na terra. Ele não pode ser para a plantação de absolutamente nada. É um sal que, como Jesus Cristo nos ensina, deve ser lançado fora, justamente porque ele já perdeu todas as suas propriedades. Então Jesus Cristo, aqui no início do Sermão do Monte, ele está falando exatamente isso aos seus discípulos e todas aquelas pessoas que estavam ali. E Jesus então começa a dizer que, olha, vocês são o sal do mundo. Vós sois o sal da terra. É isso que ele está dizendo aqui. Ora, o que isso de fato quer dizer? Como assim vós sois o sal da terra? O que isso traz para nós? O que essa realidade quer dizer? Eu destaquei alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu queria destacar e falar com vocês sobre essa questão de vós sois o sal da terra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, a primeira coisa, que nós somos agentes influenciadores, não influenciados. O sal que realmente salga é aquele que é anti-deterioração. O sal, ele conserva o alimento. Meus irmãos, no cotidiano da nossa vida, na nossa história, a gente deve pensar no contexto da sociedade de modo geral e o porquê Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo o seguinte: olha, em meio à moralidade caída do mundo aí fora, em meio à falta de ética, em meio à imoralidade também até que espiritual, em meio a tudo que acontece no cotidiano da nossa vida e na nossa história, vocês são o sal do mundo. Vocês vão dar o equilíbrio, tempero, a ação que existe na face da terra. É disso que Jesus está dizendo.
É isso que ele está falando. Ele está falando que, olha, vocês devem influenciar moralmente, vocês devem influenciar eticamente, vocês devem influenciar também, talvez a mais importante, espiritualmente, toda a sociedade de modo geral, no cotidiano da sua vida. As suas palavras, os seus atos devem exercer uma influência espiritual, moral, ética, em meio à sociedade, de modo geral. E é interessante a gente perceber isso, porque eu não sei se você já comeu comida sem sal. Você já comeu? Eu comi certa vez e é ruim. Não é bom, não. Mas também quando o pão está lá pronto, você não sabe se ele está com sal ou sem sal. A gente não consegue ver o sal no pão. A gente não consegue ver o sal na comida. Mas quando a comida ou quando o pão está bem temperado com sal, nós sentimos o sabor dele. É exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo àquele povo. E está dizendo para cada um de nós também. Olha, na medida que vocês vão se misturando ao povo, vocês devem salgar e influenciar de forma que as pessoas nem entendam o que está acontecendo, mas quando você está lá, as coisas ficam plenamente temperadas com sal. Como o sal faz. Os cristãos nem sempre são vistos em meio à sociedade. Não digo que eles não prestem atenção em quem de fato é cristão. O que eu estou dizendo é que as pessoas vão andando no cotidiano da vida e a gente não conhece um ao outro. O fato que eu estou dizendo aqui é que no caminhar da nossa história, no nosso movimento, nós estamos aquartelados, nós estamos aqui em quarentena, e depois que isso tudo acabar, como nós vamos viver? Quais medidas nós vamos tomar? Qual tipo de vida nós vamos ter? Ou nós buscaremos ter? Será que nós vamos ter a mesma vida que a gente sempre teve durante a história? Será que a nossa vida vai se resumir àquela mesma vida do que a gente já tinha antes? Ou será que nós vamos começar a salgar esse mundo para que a proclamação do Evangelho seja difundida a toda criatura e todos possam saber que somente Jesus Cristo é Rei e Senhor? Que tipo de vida a gente quer ter? Nós queremos ser o sal que salga, ou um sal que é lançado fora e pisado pelos homens? É interessante saber disso, porque nós temos de fato influenciado a nossa terra. Note que no censo de 2010, há 10 anos atrás, nós evangélicos no Brasil somos cerca de 22,2% de toda a população nacional. Parece pouco, mas não é pouco. Passados-se esses 10 anos ou mais, nós já somamos cerca de 42 milhões de pessoas evangélicas no Brasil, no país que tem 240 e poucos milhões de pessoas. Queridos, 10 anos depois, o número de evangélicos subiu. E como está a nossa nação? Será que nós de fato estamos salgando o mundo em que nós vivemos? Nós temos influenciado, ou nós estamos sendo influenciados por este mundo? Nós precisamos entender essa realidade e mudar o curso da nossa vida para que o que a gente faz e como a gente anda possa refletir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é ser adorado plenamente. A vontade de Deus é que cada cristão exerça o seu ministério em evangelização intencional a uma pessoa ou mais pessoas.
Nós não podemos ficar parados naquela ideia de que eu tenho vergonha de falar de Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim. Nós não podemos ter vergonha de proclamar o seu Evangelho, de falar, de viver uma vida plena e verdadeira. Talvez muitos não façam isso, sabe por quê? Porque de repente não serão aceitos no meio da sociedade. De repente a roda de amigos e familiares não vai ser aquela pessoa de que, não, esse aí é o crente chato. Nós precisamos, queridos, pela graça de Deus, em nome de Jesus, viver uma vida santa diante de Deus. Porque senão, a nossa forma, se nós formos influenciados pelas coisas desse mundo, como em muitos lugares acontece, o que nos espera no Brasil é um país pós-cristão, um país secularizado, um país que muitas pessoas conhecem o Evangelho de Cristo, já não querem mais saber dele. Um país que precisa ser novamente evangelizado. Meus irmãos, isso é muito grave. E nós precisamos viver influenciando o mundo através da mensagem do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Voltando à ilustração, o pão sem sal, ele é muito ruim. Mas se nós estivermos influenciando este mundo afora, os relacionamentos, a vida, o modo de trabalho, a moral, a ética, a espiritualidade do povo, vai crescendo para a honra e glória de Deus. Quando eu olho esse texto e eu vejo essa realidade, Jesus Cristo falando, vós sois o sal da terra. O que isso significa? O primeiro ponto é que nós somos agentes influenciadores. Nós influenciamos, ou deveria ser assim. A segunda realidade é que nós somos agentes da paz. É interessante o texto, porque quando a gente pega o texto correlato, em Marcos 9, verso 50, Marcos 9, verso 50 diz assim, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vou ler de novo, Marcos 9, 50. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Quando nós somos sal no mundo, ou sal na terra, meus irmãos, aí sim existirá a paz. A paz que muitas pessoas procuram. A paz que excede a todo entendimento. A paz que talvez você procure, você só vai achar na pessoa de Cristo. Essa é a paz. Meus irmãos, eu estava lendo uma pesquisa e fiquei estarrecido com algumas coisas da pandemia e etc. O cristão deve promover a paz. É isso que um cristão faz. Um cristão deve mediar e trazer a paz em meio ao conflito, à guerra. Mas no meio da sociedade que nós vivemos no Brasil, no meio a política polarizada no meio do Brasil, no meio que existe uns que pensam de um jeito e outros que pensam de outro, eu vou dizer, o meu pensamento é conforme a palavra de Deus. Não é com pensamento de direita, de esquerda, de extrema esquerda, de centro, de seja lá o que for. Eu penso conforme a palavra de Cristo. Ele é o Senhor da minha vida e Ele deve ser o Senhor da sua vida também. Não coloque a sua esperança em governantes humanos, porque eles são falhos e vão falhar, e vão continuar falhando, mas coloque a sua esperança
num governo que é eterno, santo, num governo que excede a tudo isso que está aqui, num governo que nos dará a vida eterna na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem o melhor governo para a sua e para a minha vida. Ele tem o melhor governo em meio ao caos social que existe no Brasil. A solução para o Brasil não é um governo de A, B ou C, mas é do governo da pessoa soberana, eterna de Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos debruçar. A igreja deve se prostrar diante de Cristo e clamar e orar e dizer: Senhor, livra o meu país de todo mal. Enquanto, queridos, nós não começarmos a semear e ser sal em meio ao nosso país, nós vamos ver guerras, nós vamos ver contendas, nós vamos ver polaridade política, nós vamos viver diversas coisas, menos a paz. Você quer ver a paz no nosso país? Comece, como igreja do Senhor, a fazer a sua parte. Comece em nome de Jesus a mediar os conflitos e trazer a paz. Eu fiquei estarrecido com a pesquisa. Eu estava pensando se eu iria falar isso ou não, mas eu fiquei bem abismado com isso. Quando a gente fala sobre paz, o primeiro lugar onde a gente deve buscar e ter paz é na nossa casa. E no meio dessa pandemia, a pesquisa vai dizer que 44,9%, que aumentou 44,9% a violência contra a mulher, a violência contra crianças, a violência dentro da casa. E dentro desses 44,9%, mais da metade são relatos de famílias cristãs. Meus irmãos, se nós vamos salgar este mundo, isso pesquisas vão dizer, não sou eu que estou inventando não. Se nós vamos começar a salgar esse mundo, nós devemos agir como os agentes da paz. Primeiro dentro do nosso lar. Depois, os que nos cercam, o nosso bairro, os nossos vizinhos. Terceiro, por toda a sociedade de modo geral. Meus irmãos, que em nome de Jesus nós não possamos pensar nessa realidade, numa cultura onde existem essas polarizações, onde a gente vê cristão em meio à sociedade, em meio a redes sociais, brigando um com o outro por causa de opinião política, por causa de estilo teológico, por causa disso, por causa daquilo. Isso não é o papel do cristão em meio à sociedade. O cristão deve exercer e providenciar e estimular a paz. E só quem pode fazer isso é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Em meio à contenda, busca a paz. Mas hoje em dia eu acho que a gente esqueceu um pouquinho, ou alguns cristãos esqueceram um pouquinho dos textos onde Jesus Cristo fala: se alguém lhe bater uma face, dele a outra. Se alguém pedir para você andar uma milha, ande duas. Se alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. Hoje em dia, a lei da sociedade é: toma lá da cá. Se eu escutei alguma coisa, eu vou revidar o dobro. Isso não é uma atitude cristã. Isso não é uma atitude desse povo que Jesus Cristo fala: vós sois o sal da terra. Isso é uma atitude do ímpio, daquele que não conhece a Cristo, daquele que de fato não reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Ah, mas nós vamos ser bobos então? Não. Nós vamos ser obedientes à
pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos sido de fato agentes da paz. Jesus Cristo nos ensina que o sal deve semear a paz dentro de casa primeiramente e depois fora de casa. Chega de brigas por política ou sabe-se lá o quê. Chega de brigas com um vizinho do lado, da frente, da direita e da esquerda. Comece a semear a paz em nome de Jesus. A terceira realidade que eu vejo desse sal na terra: vós sois o sal da terra. O que isso significa? Nós somos agentes em transformação. Um escritor, um teólogo, um pregador muito eloquente na face da terra, Crisóstomo, disse o seguinte, vou ler para vocês: se os cristãos vivessem a vida que se espera deles, os incrédulos desapareceriam. Vou repetir. Se os cristãos, se nós, cristãos, vivêssemos a nossa vida, o nosso cotidiano, como se espera de cada um de nós, os incrédulos, ou seja, aqueles que não acreditam em Cristo, desapareceriam. Isso quer dizer que eles seriam arrebanhados por cada um de nós. A gente lê um texto lá em Romanos 12, de 1 e 2. E nesse texto fala exatamente essa questão da transformação da nossa mente, do nosso coração, de um culto racional e aprazível a Deus. Quando fala lá de um culto racional, é um culto onde nós estamos sabendo o que está acontecendo de forma plena e que nós queremos de fato estar ali. Quando fala desse culto e transformação da mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis tantas coisas como está ali escrito, está falando sobre a questão do nosso testemunho na face da terra. Nós somos sim observados nesse mundo. Pesquisas vão dizer que muitos estão olhando para a igreja, como ela se porta, como ela anda, o que ela tem feito. Meus irmãos, nós precisamos aprender dessa pandemia, quando voltarmos a nos reunir em culto, a valorizar o que de fato deve ser valorizado. O domingo, por exemplo, não é o domingo do futebol. O domingo não é o dia separado onde nós vamos ver o futebol e depois vamos no culto, ou vamos ver o programa de TV, ou é um dia para colocarmos as nossas pernas para o alto, porque afinal de contas é o único dia que nós temos para alguma coisa. Não! O domingo é o dia do Senhor. É um dia separado para estarmos adorando ao nosso Deus. É um dia onde nós devemos estar focados a nos alimentar para viver a semana. É um dia onde nós vamos à casa do Senhor alegres e contentes para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É um dia onde nós separamos para estar de forma humilde na presença do nosso Criador, sabendo que nós somos pecadores. Ah, meus irmãos, quando a gente olha a religião de todo esse contexto que Jesus Cristo vivia, quando a gente olha os fariseus, os saduceus, os escribas e outros mais, quando a gente vê, a religião ela pode cegar. Os fariseus estavam cegos naqueles períodos.
Os fariseus viam os milagres de Jesus Cristo, não entendiam o que estava acontecendo, porque eles estavam apegados muito às tradições que eles mesmos inventaram. Eles não entenderam o que Jesus Cristo fez. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles deixaram de salgar. Por isso eles começaram a conspirar contra Cristo. A cegueira daqueles homens é uma cegueira progressiva. Assim como a nossa também pode ser, queridos. Nós não ficamos cegos de um dia para o outro, mas a nossa cegueira vai aumentando a cada dia, a cada passo, segundo a religiosidade da nossa vida, segundo as tradições que nós mesmos criamos. E o que Jesus está fazendo aqui, essa proposta de Jesus, essa forma de ver a vida de Jesus, é exatamente a contramão de tudo que muitas vezes nós vivemos. Aqui o texto está dizendo: vós sois o sal da terra. Aqui não está dizendo: vós sois o sal da igreja. Aqui não está dizendo: vós sois o sal da igreja presbiteriana. Aqui não está dizendo: vós sois o sal da igreja presbiteriana de Araçás. Vocês são o sal da terra, o sal do mundo. E muitas vezes nós ficamos parados em quatro paredes, olhando um para o outro, e não salgamos, e não fazemos a nossa parte na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E muitos vão dizer assim: ah, mas esse assunto sobre evangelização, sobre pregação de novo, isso já está batido. Enquanto não for feito, é o que será pregado. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós viemos aqui com a finalidade de adorar e prestar culto a Deus e fazer a nossa parte na missão. Na missão de Deus também é adorar ao nosso Deus. Quando nós descumprimos uma, nós descumprimos a outra. A cegueira é progressiva. A cegueira é aquela parte onde o pastor está com um púlpito pequeno, tinha que ser maior. A cegueira está envolvida nos critérios da nossa vida, onde o culto tem que acontecer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se não for assim, não é culto. E outras coisas mais. Ah, meus irmãos, que nós possamos, através dessa pandemia, aprender e a crescer de forma ética, de forma moral. Os fariseus oravam 3 dias por semana, jejuavam mais também, mas eles não entendiam a palavra arrependimento. Eles não entendiam que a religião estava, na verdade, nos afastando de Deus. E aqui eu não estou falando que você, quando acabar a pandemia, então, não vá à igreja. Não, muito pelo contrário, vá. Aprenda da palavra de Deus, para que isso não aconteça com nenhum de nós. Nós somos agentes de transformação. Eu separei algumas coisas aqui para falar disso. Nós somos agentes de transformação porque devemos nos transformar diariamente. Ou seja, nós não somos estáticos, parados. O Evangelho deve trazer movimento, não estagnação. Segunda realidade, porque devemos ser agentes de transformação no mundo, proclamando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, salgando o mundo, semeando o mundo, a palavra do nosso Deus. Concluindo, queridos, vós sois o sal da terra, nós somos o sal da terra. O que isso significa? Primeiro, somos agentes influenciadores, ética, moralmente e espiritualmente.
Vós sois o sal da terra. Isso quer dizer que nós somos agentes da paz. Primeiro em casa, depois na sociedade, com os nossos vizinhos e sociedade de modo geral. Vós sois o sal da terra. Que isso quer dizer? Que nós somos agentes em transformação. Agentes que não devem ser só religiosos, mas que devem transformar, ou nos transformando mediante a ação de Jesus Cristo em nós, para uma sociedade que deve saber que só Jesus Cristo salva. Queridos, eu quero que você olhe para você. Pense nisso. Eu quero que você faça um autoexame na sua vida, na sua caminhada, na sua história durante cristão, durante a igreja. E veja de fato quem você é. Veja de fato como você vive. Veja de fato como você quer voltar quando isso tudo acabar. Queridos, a gente não pode tomar por certo isso. Eu escutei numa palestra do reverendo Augusto Nicodemos, certa vez. A gente não pode tomar por certo o ser nascido e criado na igreja, o ser a pessoa legal, ou ser a pessoa com a vida onde todo mundo ama, todo mundo gosta, onde as pessoas consideram. Nós não podemos levar isso como se isso fosse nos trazer um relacionamento com Deus de fato. E isso não nos trará segurança absolutamente de nada. O que de fato nos traz a segurança é termos um relacionamento com Cristo. A ter um relacionamento intrínseco com o nosso Deus. A ter um relacionamento onde nós olhamos esse texto e a gente poderia falar aqui durante horas sobre ele. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, se o sal perder o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Que nós sejamos sal em meio a esse mundo tenebroso. Que nós sejamos sal em meio a uma sociedade que está perdida e polarizada por vários motivos. Que nós semeemos a palavra verdadeira de salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos cantar uma canção. E essa canção, ela vai dizer que... Vou falar um trecho dela. Que você pode ter a casa repleta de amigos. Você pode ser uma pessoa também sem muito dinheiro no bolso. Você pode ter o carro do último tipo, mas pode andar num ônibus lotado. Você pode ser uma pessoa comum. Você pode ter tudo aquilo que sonhar e pensar. Mas aí o trecho da música vai dizer o seguinte: você pode ter isso tudo, mas nunca terá a paz que existe lá dentro do coração, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz, a paz que talvez você procure na sua vida, na sua caminhada, na sua história, só tem a pessoa, só tem aquele que, pessoa como eu e você, que tem um encontro com Jesus Cristo. Seja sal, seja luz, busque a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos cantar e logo após essa canção nós vamos estar orando, colocando a nossa vida no altar do nosso Deus. Esteja em oração nessa hora.
Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser Um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma oração, curtindo a si mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, e não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Aí, agora deu. Pai eterno, Deus Santo, ao contemplar, ó Pai, o Teu chamado e as exigências que o Senhor tem para as nossas vidas, onde o Senhor mesmo nos comissiona a ser sal em meio ao mundo tenebroso, em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia de cada um de nós, para que nós não percamos o sabor da Tua Palavra, o sabor, ó Pai, de poder falar do Teu Evangelho à pessoa perdida, o sabor, ó Pai, de viver uma vida, Pai,
condizente de forma ética, moral, espiritual com a tua palavra e com o Senhor, Pai eterno, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos trazer de volta ao centro da tua maravilhosa vontade. Que o Senhor nos traga de volta ao centro da tua palavra. Que nós possamos passar essa pandemia e aprender que o Senhor quer de nós uma igreja forte, vibrante, cheia de graça, cheia de verdade, cheia da tua palavra, com disposição para proclamar o teu evangelho ao perdido, com disposição de plantar novas igrejas, com disposição de ir ao encontro do perdido, não esperar o perdido encontrar o caminho. Pai eterno, em nome de Jesus, que nós possamos ir ao encontro daqueles que precisam ouvir da tua voz e que nós possamos fazer a diferença em meio ao mundo tenebroso, não por nós mesmos, mas a diferença porque nós proclamamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai eterno, em nome de Jesus, fica conosco. Faça-nos refletir durante essa semana para o louvor da tua glória, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus recaia sobre cada um de nós, recaia sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, quarta-feira nós temos um encontro marcado às 19h30, domingo às 9 horas da manhã e domingo às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que em breve nós voltemos a nos reunir para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe todos vocês, um forte abraço e até quarta-feira às 19 horas.